O que é que eu fiz para vender projetos de 50 mil reais sendo um mero designer gráfico? Talvez você já tenha visto vários vídeos aí sobre esse assunto, vídeos de outras pessoas, vídeos de outros profissionais criativos, talvez vídeos de outras áreas. E nesse vídeo, o meu objetivo é contar para você um pouco da minha experiência prática vendendo projetos, vendendo branding, vendendo identidade visual. Talvez você esteja vendo esse preço e pensando, poxa, isso é totalmente inacessível para mim. Nossa, eu não sou esse sujeito que consegue vender projetos caros. Ou mesmo, talvez você nem acredite que eu estou falando a verdade aqui. E tudo bem, eu não quero ficar tentando te convencer aqui, você tem as suas crenças, mas o fato é que isso de fato aconteceu. Isso foi algo não só pontual, algo recorrente, tá? Fiz essas vendas várias e várias vezes em áreas diferentes, já vendi projetos de organização, projetos de identidade visual, projetos de estratégia de marca, e eu compilei nesse vídeo aqui algumas das minhas principais lições, alguns dos meus principais aprendizados que me permitiram fazer vendas desse tipo. E essa metodologia, ela não é validada só em mim, não é como se eu fosse um cara que teve um bom projeto, um case pontual ali de sucesso. Não, na verdade, eu tenho vários mentorados, vários colegas designers que eu ajudo a fazerem vendas e que tiveram resultados até melhores do que eu. Projetos de 30 mil, 40 mil, 50 mil, projetos de 90 mil reais sendo pagos num Pix à vista. Então, por mais incrédulo que você esteja, por mais desesperançoso que você esteja, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque de repente você vai aprender alguma coisa aqui, ou pelo menos, no pior dos casos, vai ver como que isso é possível. Às vezes a gente não alcança as coisas porque a gente, em primeiro lugar, não acredita que elas são possíveis. E nesse caso, é muito possível você ganhar um bom dinheiro como designer, você vender projetos caros, saindo do absoluto zero. Eu não tenho pais designers, não tenho pais criativos, os meus pais inclusive nunca empreenderam, e eu, sozinho, do zero, com apenas um computador, consegui construir uma grande carreira aqui na internet e fazer essas vendas para mim foi algo extremamente transformador. Eu acho que das coisas que eu fiz na internet, essas grandes vendas são as coisas que eu tenho mais orgulho. Não porque elas são especialmente difíceis, porque você vai descobrir que vender é uma técnica, mas porque eu acho que elas são muito transformadoras. É muito bom para um profissional criativo ser reconhecido e de fato ver que o trabalho dele é valorizado. É muito gostoso quando alguém que nunca nem te viu vê valor no seu trabalho e decide de fato pagar por isso. Então, como que eu cheguei nesse ponto de vender um projeto de 50 mil reais e como que eu oriento os meus mentorados e outros profissionais criativos que confiam em mim a fazer vendas tão grandes quanto essa? Eu acho que a primeira virada de chave que eu tive e que eu quero passar para você aqui é que para vender design, você precisa estudar menos sobre design. E da primeira vez que eu tive contato com essa ideia, eu fiquei meio chocado, porque eu pensei, poxa, para eu vender projetos mais caros, eu só preciso ser um melhor designer. Eu só preciso aprender a nova ferramenta, eu só preciso aprender a melhorar as minhas entregas, a melhorar o meu processo criativo, eu preciso aprender a produzir mais, produzir com mais eficiência e, enfim, ser um designer melhor como um todo. E aí eu estudava ferramentas, estudava a parte de organização de projetos e estudava também os princípios do design, as leis da Gestalt, entre outras coisas aí. Só que isso, apesar de ter me feito um bom designer, um bom profissional criativo, eu não tinha me tornado um empresário ainda. Eu não era um cara que era voltado para vendas, eu não era um cara que era voltado para o comercial. Eu nem, na verdade, sabia que existia um processo comercial. E foi começando a estudar esses assuntos e fugir da bolha do design que eu comecei a falar mais a língua do meu cliente. Que eu comecei a entender que o design, na verdade, ele é um meio, um mecanismo de resolver problemas reais que os nossos clientes têm. Problemas de comunicação, problemas de precificação, problemas de atração de novos clientes, entre outras coisas. Ninguém acorda pensando assim, nossa, como eu queria ter uma nova identidade visual, sendo que a identidade visual, né, não é um fim em si mesma. As pessoas querem identidade visual porque isso vai trazer para elas algum outro resultado. E a gente precisa descobrir qual resultado é esse. Essa é a dor do nosso cliente. Então, fugir da bolha do design, fugir do caminho em que designers falam para designers e é ferramenta, Figma e tal, foi muito transformador para mim. Eu consegui aumentar o meu horizonte e eu consegui me diferenciar. Na época que eu era um designer, no meio de designers, eu era só mais um. Quando eu me tornei um designer no meio de empresários do digital, eu comecei a me destacar. E aí, a segunda coisa que eu aprendi a fazer e que foi muito transformadora, a segunda virada de chave, foi aprender a vender em call. Eu parei de mandar proposta no WhatsApp, eu comecei a fazer reunião com os meus clientes, eu comecei a entender na prática, na pele, quais eram as dores, os problemas, o cenário desses empreendedores, e eu passei a me posicionar como um cara que resolve problemas e não só como um artista gráfico ou somente como alguém que cria coisas bonitinhas. Eu passei a ser de fato alguém que tem uma empresa, que tem um negócio
E isso me aproximou muito dos meus clientes, porque como designer a gente está atendendo muitas vezes pessoas que têm outros negócios. Então eu senti que antes eu falava de baixo para cima. Eu olhava para os meus clientes como alguém que está embaixo, pensando assim, nossa, você por favor tem que comprar alguma coisa de mim, você tem que valorizar o meu trabalho, você tem que valorizar a minha arte. E aí eu passei a falar de igual para igual, olhando no olho do meu cliente, dizendo, olha, você é empresário e eu sou empresário também. A gente pode trabalhar juntos e eu posso resolver o problema que você tem. E junto com o Vendem Call, eu aprendi várias outras técnicas de rebate de objeção, de ancoragem, de precificação, de montagem de proposta, entre outras coisas. Proposta essa que a gente apresenta para o cliente e não manda no WhatsApp, só para deixar claro, que fizeram com que eu progredisse o meu ticket de uma maneira muito mais fluida. Então eu conseguia rapidamente vender projetos de 2, 3, 5 mil e já passar para projetos de 7, 6, 8, 9, 10 mil reais. A terceira grande virada de chave para mim foi construir um excelente pitch e não uma proposta somente que você vai lá e envia no WhatsApp. Pode parecer a mesma coisa, mas na verdade o pitch ele é uma apresentação de vendas bem diferente de uma proposta. E tudo que você tem que fazer no processo comercial até chegar no momento chave, no momento central do pitch, também faz muita diferença. Esse é o tipo de material que você não vai construir uma vez só. Você vai construir a primeira vez e aí você vai melhorando e estruturando o seu pitch a cada nova call. Esse ciclo de revisão do processo comercial também me ajudou muito. A cada novo cliente me perguntar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, como que eu poderia melhorar. E a cada novo contato e a cada novo cliente, aplicar essas melhorias que eu percebi e transformar o meu processo comercial em algo extremamente robusto e replicável. Para vender projetos caros, projetos de 10, 15, 20, 50 mil, é necessário um volume de reunião de vendas muito maior do que você pensa. Então, se engana o designer que acha que com uma ou duas calls de venda por mês vai conseguir fechar projetos caros. A tendência é que isso não vai exatamente acontecer. Você vai precisar ter um volume de calls grande o suficiente para poder ir progressivamente aumentando o seu preço, aumentando o seu ticket de maneira confortável, vendo também se você consegue entregar aquele projeto, até o ponto que você está confortável, seguro da sua entrega e também do seu processo de vendas para poder oferecer isso para um cliente. Eu conheço alguns casos de designers que foram lá e colocaram na proposta 100 mil reais, 120 mil reais, conseguiram até vender um projeto e aí depois entraram num burnout maluco porque tomaram uma responsabilidade grande demais e não conseguiram entregar depois. Ou foram até processados, tiveram que devolver dinheiro, entre outras coisas. Não é inteligente você sair pulando as etapas e querendo dar um passo maior que a perna. É legal que você vá progredindo o seu ticket e aumentando o seu preço passo a passo, pouco a pouco. Outra coisa fundamental que eu fiz foi gravar as minhas próprias calls de venda. Eu tenho algumas delas até hoje. E essas calls me dão uma base para poder estudar enorme. É muito legal você poder ver as suas calls antigas e ver na prática o que você errou. Como que eu poderia ter respondido aquela objeção melhor? Aquele ponto-chave que o cliente mencionou e eu deixei escapar. A venda está nos detalhes e muitas vezes você não fecha projetos grandes, você tem dificuldade de closing, né, de fechamento, por conta desses detalhes. E se você não está atento a eles, se você não está querendo refinar cada um desses detalhes, você provavelmente vai ter dificuldades aí no comercial. Então, não é que basta ser bom para fazer vendas grandes, você tem que ser muito bom. É claro que a gente está considerando aqui clientes um pouco difíceis. Clientes que conhecem você quando você já está há muito tempo no mercado, clientes que vêm de uma indicação extremamente quente, clientes que têm urgência, são exceções, não a regra. Em resumo, então, só para quem chegou aqui até o final do vídeo, as dicas são as seguintes. 1. Dar menos atenção para ser designer e começar a falar mais a língua do seu cliente. Frequentar círculos diferentes do círculo do design. 2. Aprender a vender em call. Ter um bom processo comercial, parar de enviar proposta no WhatsApp. 3. Construir um pitch sólido em vez de proposta. 4. Fazer um volume grande de calls de venda. E 5. Revisar essas calls de venda e prestar atenção nos detalhes para cada vez que um cliente novo chega, você está melhor. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha aprendido alguma coisa e que você agora tenha as suas esperanças, suas energias revigoradas para buscar projetos mais caros, para buscar vendas maiores, para buscar ser de fato valorizado como profissional criativo. Então, como complemento a esse vídeo, eu gostaria muito que você assistisse o vídeo que está aparecendo aqui na tela agora, que é um vídeo por que designers são péssimos vendedores e como é que você pode resolver isso. Um vídeo que eu publiquei na semana passada e que complementa muito bem esse assunto porque vai te mostrar por que você é ruim em vendas e como que você pode melhorar. Se você gostou do vídeo, eu preciso pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda e fortalece aqui a nossa comunidade grandemente. Então,
É isso por esse vídeo. Clica agora nesse vídeo, por que designers são péssimos vendedores, e a gente se vê nele. Até mais.